Olá, disciplinas de emergências pediátricas. Vamos falar hoje sobre traumatismo crânioencefálico na criança. Eu começo lembrando a vocês que o traumatismo crânioencefálico na criança é uma importante causa de óbito em pediatria, é a principal causa de óbito acidental. Quando a gente fala em acidentes, a gente deve lembrar principalmente os acidentes automobilísticos. A gente deve lembrar tanto os pacientes que estão dentro dos autos, como se foram eventualmente atropelados, as quedas acidentais e eventualmente os maus tratos na criança. Quando a gente fala de trauma crânioencefálico, a gente deve lembrar que no momento do impacto do trauma ocorre no sistema nervoso central o que a gente chama de lesão encefálica primária. É aquela que ocorre imediatamente e pouco ou nada nós podemos reparar. Porém, a gente deve lembrar que após esse impacto inicial, o cérebro pode sofrer o que a gente chama lesão encefálica secundária. É aquela que ocorre após o impacto. E geralmente é decorrente de transportes inadequados, demora na assistência, falta de, de tratamento nos primeiros minutos ou horas após o trauma. E essas complicações podem ser decorrentes de hipóxia, hipercarbia, aspiração, pneumotórax, hipotensão, distúrbios eletrolíticos, arritmias, paradas, etc. São fenômenos que complicam o quadro neurológico do paciente. E é justamente nessa lesão encefálica secundária que a gente deve, como médicos, minimizar ao máximo, tentar evitar as suas complicações. Com isso, a gente vai estar protegendo o cérebro desse paciente. O paciente vitimizado pode ter desde lesões no couro cabeludo, como lacerações, hematomas subgaliais, fraturas de crânio. Essas fraturas podem ser lineares, compostas, fraturas de afundamento, fraturas de base do crânio. Aqui são exemplos de diversas fraturas cranianas, como vocês observam aqui. Aqui é uma tomografia, né? Não é um raio-x, mas são situações de bastante frequência no vitimizado grave. Aqui um paciente que teve um trauma craniano importante na região frontal, com uma viga de ferro que praticamente amassou o crânio do paciente no chão, provocando lesões e traumas muito mais intensos na região posterior, por ser mais delicada e fina, e esse paciente teve esse grande afundamento occipital, e na região frontal foi somente um ferimento corto-contuso. Além das lesões de pele, couro cabeludo ou osso, podemos ter lesões intracranianas após o trauma. Essas podem ser desde hemorragias intracranianas, a gente vai se deter melhor, que podem ser hemorragia extradural, hematoma extradural, hematoma subdural, hematoma intraparenquimatoso ou mesmo hemorragia meníngea, que é muito menos frequente. Podemos ter como lesão intracraniana após o trauma o que a gente chama de hiperemia cerebrovascular pós-traumática, que é o brain swelling. Podemos ter áreas localizadas de contusão cerebral. Podemos ter também o que a gente chama de lesão axonal difusa. E podemos ter complicações que a gente vai citar de hipertensão intracraniana. Quando a gente fala de hematomas intracranianos, a gente deve lembrar a anatomia. Então, a gente pode ter o hematoma extradural ou epidural, que é o hematoma que está que não chega na dura mater, ou seja, fora da dura mater, entre o crânio, a tábua óssea e a dura mater. Esse hematoma epidural é importante e a gente vai discutir mais à frente. Se o hematoma
se essa coleção sanguínea aparecer abaixo da dura mater, no espaço subdural, nós chamamos de hematoma subdural. Se essa hemorragia ocorre no interior do tecido cerebral, como vocês estão vendo aqui, a gente chama de hematoma intracerebral. O hematoma extradural é um dos hematomas que aparece em situações onde o paciente, após o traumatismo craniano, pode se recuperar o nível de consciência, pode ter o que a gente chama período lúcido e, após algumas horas, minutos, ele pode apresentar o que a gente chama uma piora repentina neurológica. Isso porque o hematoma extradural é produto geralmente de uma coleção de sangue arterial, ou seja, o momento do impacto causa uma ruptura de alguma artéria e essa artéria continua sangrando, ou seja, depois de algum tempo, esse hematoma começa a comprimir o tecido cerebral subjacente, podendo provocar um edema importante, e se ele continua a aumentar, o paciente pode vir a apresentar uma herniação do tecido cerebral e ir a óbito em algumas horas. Por isso, diante de um hematoma extradural de volume significativo, o tratamento quase sempre é cirúrgico. Uma vez identificado, há que se ter uma cirurgia de emergência. Excepcionalmente, nos hematomas extradurais muito pequenos, onde temos serviços de tomografia e poderemos fazer tomografias seriadas, poderemos ter uma conduta expectante. Essa é a exceção do hematoma extradural laminar, dentro de uma UTI, com tomografia seriada. Caso contrário, ele deve ser removido cirurgicamente. E uma boa notícia é que eles têm bom prognóstico se operado rapidamente. Muitas vezes o paciente recupera o nível de consciência e muitas vezes ele pode evoluir sem nenhuma sequela neurológica. Aqui outro exemplo de hematoma extradural enorme, né? Lembrando que o hematoma extradural tem essa posição da hemorragia de forma biconvexa, como se fosse uma lente biconvexa. Então, demonstrando hemorragia no espaço extradural. Aqui outro exemplo. Obviamente, um hematoma extradural nessa monta terá que ser removido cirurgicamente. Se eu tenho uma hemorragia abaixo da dura mater, eu chamo esse hematoma de hematoma subdural. E o hematoma subdural geralmente é um hematoma relacionado a traumas graves, onde o paciente geralmente está em coma desde o momento do trauma. E o seu tratamento, a sua remoção, vai depender do tamanho desse hematoma, porque esse hematoma, nesse espaço subdural, geralmente é decorrente de sangramento venoso. E, uma vez estabelecido o tamanho desse hematoma, dificilmente ele vai aumentar ou vai piorar. Então, se ele for grande, estiver apresentando efeito de massa nesse tecido cerebral subjacente, aí sim o neurocirurgião deve indicar uma drenagem cirúrgica. Mas mesmo removendo esse hematoma subdural, o prognóstico desse paciente é variável, porque ele vai depender da intensidade do trauma primário, ou seja, da lesão ocorrida no momento do impacto. Aqui um exemplo de um hematoma subdural extenso, aqui outro. Um hematoma dessa monta grande, provocando um apagamento do ventrículo lateral e desvio da linha média, como vocês estão vendo aqui. Frequentemente tem, obviamente, indicação de remoção cirúrgica. Aqui outro enorme. Agora, se a coleção de sangue ocorre mais profundamente dentro do tecido cerebral, chamamos isso de hemorragia intracerebral ou hematoma intraparenquimatoso. Ele corresponde a mais ou menos 6%, ele está presente em mais ou menos 6% dos traumas cranianos graves, por isso eles são mais raros. E o seu tratamento vai depender principalmente do seu tamanho,
se ele está provocando efeito de massa e se o cirurgião eventualmente possa ter acesso cirúrgico. Porque se ele estiver numa área muito profunda, muito delicada, a sua remoção pode ser prejudicial. Então, a remoção cirúrgica muitas vezes é impossibilitada pela localização desse hematoma. E o prognóstico vai depender também, como no hematoma subdural, do trauma de base, ou seja, da lesão encefálica primária. Aqui um exemplo de hemorragia intraparenquimatosa. Agora, podemos ter lesões na caixa intracraniana que não são decorrentes de coleção sanguínea. Podem ser lesões do próprio parênquima cerebral. Essas podem ser uma contusão cerebral, uma área localizada, próxima do local do trauma. Podemos ter o que a gente chama de lesão axonal difusa ou brain swelling. Então vamos falar um pouco da lesão decorrente de uma contusão cerebral. A contusão cerebral está associada a traumas localizados, intensos, e são lesões que podem provocar convulsões focais no paciente, por alterar o cérebro, o tecido cerebral, numa região delimitada. O seu tratamento geralmente é conservador, porque ocorre um edema cerebral, uma alteração da circulação localizada. E a conduta é sempre expectante, porque o neurocirurgião não vai retirar tecido cerebral que pode estar viável e pode se recuperar. Então, a contusão cerebral pode haver melhora. Então, poderá haver recuperação tecidual e mesmo clínica. Então, vai depender muito das lesões associadas à evolução da contusão cerebral. Aqui vocês podem observar áreas de contusão frontal importantes, é uma hemorragia ou uma alteração vascular não muito bem localizada. Outro tipo de lesão cerebral após o trauma craniano é o que a gente chama lesão axonal difusa, ou LED. Nesse tipo de lesão, ocorre um cisalhamento do neurônio, ou seja, ele é estirado no momento do trauma e ocorre uma ruptura entre o corpo do neurônio e o axônio. Então, é uma dissociação entre o corpo do neurônio e o axônio difusamente no tecido cerebral. Geralmente está associado a trauma grave. Geralmente o paciente se apresenta em coma desde o momento do trauma. A tomografia é praticamente normal, porque essas alterações axonais ocorrem do ponto de vista microscópico, impossível de se detectar numa tomografia. Esse tipo de lesão axonal difusa geralmente está associada a movimentos bruscos, principalmente nos acidentes automobilísticos, onde a gente tem aquele movimento de chicote do crânio, ou seja, após o trauma há uma movimentação brusca da cabeça do paciente, isso pode haver esse estiramento axonal. Aqui exemplos, ou seja, o paciente parece que tem aqui uma contusão extracraniana no trauma, mas vocês veem que eu tenho ventrículos abertos, eu não tenho coleção sanguínea, eu tenho só praticamente uma tomografia normal. Porém, o paciente está em coma, e geralmente em coma profundo, em Glasgow bastante baixo. Então, não há uma correlação tomográfica com o nível de Glasgow do paciente. Aqui é outro exemplo de LED, ventrículos abertos, sem áreas muito alteradas, e o paciente não está bem. Ocorre mais em adultos, a lesão axonal difusa, e tem um prognóstico bastante reservado, porque a recuperação é bastante lenta quando houver. Outro tipo de lesão intracraniana que ocorre, e esta ocorre principalmente na infância e na adolescência, é o que a gente chama de brain swelling, ou seja, existe uma hiperemia cerebrovascular após o trauma, pós-traumática, ou seja, há uma congestão sanguínea do tecido cerebral como um todo, de todo o sistema nervoso central, mas são alterações
de vasodilatação dessa circulação cerebral. Ou seja, o organismo perde o mecanismo de regular vasoconstrição e vasodilatação. E isso provoca um edema cerebral absurdo, porque é um volume de sangue dentro dos vasos, mas que aumenta a pressão da caixa intracraniana. Aqui são exemplos de brain swelling. Vocês têm esses pontilhados grosseiros, né? E principalmente a gente observa edema cerebral, ou seja, vocês têm apagamentos de ventrículos, vocês têm um não há sangue fora dos vasos, mas a gente tem uma como se fosse uma compressão do tecido cerebral por essa vasodilatação, né? Vocês veem aqui edema cerebral importante, apagamento dos ventrículos laterais e os vasos bem visualizados na tomografia. Esse é o brain swelling. E a grande vantagem desse brain swelling é que ele pode ser reversível, ele pode melhorar. Então, a gente promovendo uma melhoria da circulação cerebral com as condições de ventilação, de oxigenação e de controle do CO2, a gente pode minimizar esse edema cerebral decorrente do brain swelling e a criança pode ter uma melhora neurológica significativa, ao contrário da lesão axonal difusa. Na criança, então, a gente tem diferenças em relação à relação corpo-cabeça, ou seja, a cabeça da criança é proporcionalmente maior quanto menor essa criança. A criança abaixo dos 3 anos tem uma menor mielinização, e a gente sabe que a bainha de mielina é um envoltório de gordura entre os axônios que protegem essa fibra nervosa, por isso a criança tem menos proteção cerebral devido a essa menor mielinização. Porém, a criança tem uma maior complacência cerebral, principalmente quando tem as fontanelas abertas, ou seja, o cérebro pode se proteger melhor desse aumento do volume intracraniano e pode tolerar melhor o aumento da pressão intracraniana quando o paciente tem fontanela aberta. Quando a gente fala agora de tratamento da criança vítima de trauma crânioencefálico, a gente deve sempre lembrar das medidas iniciais, que é a ressuscitação cardiopulmonar e as medidas de suporte vital, ou seja, o A, B, C, D, E da reanimação da criança. Então, via aérea, respiração, circulação, exame neurológico. O exame clínico geral é imprescindível na criança vitimizada, principalmente porque ela poderá ter até um politraumatismo, lesões em outros órgãos, um sangramento, tudo isso tem que ser minimizado para proteção do sistema nervoso central. Então, o equilíbrio da parte hemodinâmica, a gente não deve suportar pressões arteriais baixas, porque isso diminui o fluxo sanguíneo cerebral. A gente deve manter uma ventilação adequada, porque é a ventilação que vai promover um adequado CO2 para o sistema nervoso central, e a gente sabe que a circulação cerebral é muito sensível à variação do CO2. Se o paciente ventila mal, tem uma retenção de CO2, ele vai ter uma vasodilatação cerebral e com isso uma piora do edema cerebral. Além do que, a gente tem que fazer um estadiamento neurológico, imobilização da coluna cervical sempre, até confirmação e ausência de fraturas ou luxações. E a avaliação neurológica, a gente vai observar desde grosseiramente o nível de consciência, se o paciente contatua ou não com a gente, e a gente pode estadiar esse nível de consciência através da escala de coma de Glasgow. Mas a gente não deve esquecer também de observar o diâmetro pupilar, que é uma importante observação e que reflete o estado do sistema nervoso central. Então, se as pupilas estão isocóricas, se elas estão fotorreagentes, ou o contrário, se há uma midríase arreativa, isso tudo vai implicar num prognóstico pior. A escala de coma de Glasgow, como vocês sabem, ela varia de 3 a 15. Ela deve ser modificada para crianças abaixo de 2 anos, porque a resposta verbal vai ser diferente.
E ela pode ser usada tanto por médicos como por paramédicos, ou seja, desde o técnico de enfermagem que transporta esse paciente até a enfermeira que acompanha o paciente na beira do leito, e ela pode ser feita evolutivamente, como ela é simples de ser feita, e basicamente é uma observação da reação neurológica, ela pode ser feita a cada hora, meia hora, 15 minutos, e pode refletir uma melhora ou piora desse paciente. Se o Glasgow melhora, o paciente está melhorando. Se o Glasgow diminui, o paciente está piorando. Por isso é importante um transporte de emergência, observação da associação com politraumatismo e sempre uma avaliação multidisciplinar. Aqui é um transporte de um paciente vítima de trauma de crânio com imobilização cervical. E a gente deve lembrar que na avaliação inicial neurológica, no paciente com trauma de crânio moderado ou grave, como a gente vai ver mais à frente, o principal exame é a tomografia de crânio. Ela passa a ser mais importante do que um raio-x de crânio, pois, ela pode ser encontrada hoje em dia nos principais pronto-socorros ou hospitais, e há uma rapidez muito grande na realização desse exame, disponibilidade, e ele pode ser observado através da tomografia lesões estruturais, como lesões ósseas ou mesmo lesões teciduais intracranianas. Então, a tomografia de crânio é um exame muito importante. Agora eu vou falando mais especificamente do traumatismo craniano na criança, eu vou classificar didaticamente o traumatismo crânioencefálico em leve, moderado ou grave. O traumatismo crânioencefálico leve, moderado ou grave vai ser estadiado decorrente da escala de coma de Glasgow. Então, só lembrando a escala de coma de Glasgow, a gente observa a abertura ocular, que pode ser desde olhos fechados até uma abertura espontânea, então a gente vai dando nota de 1 a 4. A melhor resposta verbal no paciente acima de 2 anos, desde não responder até estar orientado no tempo e no espaço, ele receberia nota 5. E a resposta motora, desde sem resposta motora até obedecer comandos motores, como levanta o braço, levanta a perna, recebendo nota 6. Então, 6 mais 5 mais 4, 15. O paciente com Glasgow de 15 é o paciente que está desperto, orientado, não está em coma. O paciente que recebe nota mínima nos 3 tem Glasgow de 3, um Glasgow mínimo e muito complicado. Na criança abaixo de 2 anos, nós faremos a resposta verbal adaptada, observando desde gemido à dor, choro, choro irritado, até balbucio ou palavras. Com isso a gente consegue estadiar a resposta verbal. Então a gente chama escala de coma de Glasgow modificado para crianças. Agora a gente vai falar um pouquinho do TCE leve. O TCE leve é aquele paciente que se apresenta consciente, ou seja, com uma escala de coma de Glasgow próxima de 15. Principalmente a gente fala entre 13 e 15. Então é aquele paciente onde não há perda de consciência, geralmente é decorrente de uma queda banal, caiu de uma escada, de um andador, caiu de um local de pouca altura. Nesse tipo de paciente, a gente tem que avaliar a real necessidade de exames. A gente não vai submeter o paciente numa tomografia de crânio se ele escorregou andando, bateu a cabeça e tem uma leve escoriação intracraniana. Não desmaiou, se apresenta normal, eu não faço nenhum exame. Se eu tenho uma história duvidosa, se eu tenho evidências de eventos prévios, o paciente já quebrou o braço, já quebrou a perna, já fraturou a cabeça, eu indico tomografia nesse paciente. Senão, não. Tá? Senão, a gente faz observação clínica, a gente dá alta para esse paciente com orientações de que, se houver qualquer alteração neurológica, o paciente deverá retornar ao serviço imediatamente. Se o paciente tem um trauma de crânio moderado, a gente estadia esse paciente com uma escala de coma de Glasgow acima de 9 e menor que 13.
Nesse tipo de paciente, que ele pode estar confuso, comatoso, responsivo, oscilante, a tomografia de crânio é imperativa. E esse paciente deverá ser sempre internado, de preferência em UTI pediátrica. Por quê? Porque esse paciente pode ter piora clínica, pode apresentar piora neurológica por uma piora do edema cerebral. A gente deve lembrar que o edema cerebral pós-traumático piora nas primeiras 48 horas. Então, esse paciente deve ser monitorizado. Na Santa Casa, às vezes a gente monitoriza esse paciente na retaguarda, mas teoricamente ele deve estar numa UTI pediátrica e monitorizado. Ele deve receber uma hidratação endovenosa, uma alimentação com cuidado ou em jejum nas primeiras horas. Ele deve receber um exame neurológico seriado, não só com Glasgow, mas com observação do diâmetro pupilar e das suas respostas. E a tomografia de crânio pode ser repetida de acordo com a avaliação pediátrica ou do neurocirurgião, principalmente quando há oscilação da escala de coma de Glasgow. Mas esse paciente deve ser sempre monitorizado, pelo menos monitorização não invasiva de pressão arterial, frequência cardíaca, saturação, respiração, temperatura e nível de consciência. E ele deve receber alta quando ele tiver uma melhora neurológica, ou seja, o Glasgow subir para próximo de 15 e tiver uma estabilidade clínica. E deve ser acompanhado ambulatorialmente. O paciente que tem após um trauma craniano, uma lesão grave do sistema nervoso central, com Glasgow abaixo ou igual a 8, a gente taxa esse paciente de trauma crânioencefálico grave. Esse paciente deve receber medidas intensivas de reanimação cardiopulmonar, o ABCDE que eu falei para vocês, e deve ser sempre tratado numa UTI pediátrica. É claro que na emergência, esse paciente já deve ser entubado, já deve ser colocado no respirador, ele já pode ser que precise de sedação, analgesia, ele pode necessitar de suporte vasoativo, de expansão volêmica, passagem de catéteres, tudo isso para ter uma proteção da pressão de perfusão cerebral, ou seja, a gente já deve estar preocupado em evitar as lesões cerebrais secundárias. Por quê? Esse paciente com TC grave, com certeza, tem perda dos mecanismos de controle, de autorregulação de fluxo sanguíneo cerebral. Ele vai precisar de uma monitorização bastante de perto. Por isso, a gente deve sempre lembrar das estratégias neuroprotetoras. Então, esse tipo de paciente, monitorização da pressão intracraniana é imprescindível. O tratamento deve ser dirigido para evitar ou minimizar o edema cerebral, controlar a pressão intracraniana, manter a pressão intracraniana abaixo de 20 milímetros de mercúrio e manter uma pressão arterial média adequada. Por quê? O mais importante da pressão intracraniana ou da pressão arterial média é o que a gente chama de pressão de perfusão cerebral, que é o fluxo sanguíneo que chega no cérebro. E essa pressão de perfusão cerebral ela tem que ser menor do que 50, e entre 45, 50 e 60, porque eu preciso manter um fluxo cerebral adequado. Então, não adianta eu controlar a pressão intracraniana se a pressão arterial média estiver baixa, porque aí a pressão de perfusão cerebral vai estar baixa. Então, a pressão de perfusão cerebral é igual à pressão arterial média menos a pressão intracraniana. Então, não adianta eu ter uma pressão intracraniana de 10 se eu tenho uma pressão arterial média de 40. Isso vai dar uma pressão de perfusão cerebral de 40 menos 10, 30. Isso é muito baixo. Ela deve ser no mínimo de 40 a 65 em crianças. Em adulto, ela deve se situar acima de 70 milímetros de mercúrio. Tudo que ocorre como edema cerebral, hemorragia, dentro da caixa intracraniana, pode aumentar a pressão intracraniana. Por isso, a gente precisa monitorizar. Então, quando monitorizar a pressão intracraniana? Quando o Glasgow estiver abaixo de 8, para evitar uma deterioração progressiva
e para ajudar na terapêutica. Esse tipo de paciente precisa de sedação, curare. Se eu não tenho a pressão intracraniana controlada, eu não vou saber como esse paciente vai estar reagindo. A pressão intracraniana controlada, ela vai também me ajudar na autorregulação do fluxo sanguíneo cerebral, ou seja, se eu mantenho uma pressão de perfusão cerebral adequada, o fluxo sanguíneo cerebral vai estar bom. Se eu aumento a pressão de perfusão cerebral ou diminuo muito, eu vou ter problemas de descompensação e hipertensão intracraniana, tá bem? Eu tenho vários métodos de monitorizar a pressão intracraniana, desde de um catéter dentro do ventrículo, que foram os primeiros modos de ventilação de monitorização da pressão intracraniana. Ela pode ser, então, um catéter intraventricular, pode ser um catéter intraparenquimatoso, ou pode ser um parafuso subdural, ou pode ser um monitor extradural, e mais recentemente estão se desenvolvendo até controle de pressão intracraniana por uma fita em torno da cabeça do paciente e uma transmissão através de um fio de fibra ótica que consegue detectar as variações de fluxo intracraniano. Isso ainda está experimental, mas é um método não invasivo de monitorização da PIC. Já esses outros métodos, obviamente, requerem cirurgias como uma perfuração do crânio, passagem do catéter, né? Esse aqui é um exemplo de catéter extradural, então é uma pequena incisão, só perfura o crânio, não ultrapassa a dura, é menos invasivo, não complica, não dá infecção, mas é descartável e ainda muito caro. Porém, é o que a gente tem, ou pelo menos tinha até pouco tempo na Santa Casa. A gente conecta o monitor extradural no monitor de pressão intracraniana específica e a gente tem o valor numérico instantâneo e contínuo da pressão intracraniana. Então, se ele se mostra acima de 20, persistentemente, a gente tem que agir e tratar rapidamente. Aqui é onda de curva, num monitor de pressão por cateterização de catéter intraventricular. Então, o objetivo da monitorização da PIC é manter ela abaixo de 20 e a pressão de perfusão cerebral acima de 40 a 60. A monitorização de PIC permite a avaliação da complacência intracraniana. Ela vai detectar aumentos não observados clinicamente da pressão intracraniana e vai modular a conduta terapêutica. De acordo com a PIC, eu vou hibernar esse paciente, sedar muito ou não. Então, todo paciente com TCE grave deve se situar com um decúbito elevado a 30 graus, posição neutra da cabeça. Ele deve receber uma leve restrição hídrica, porque frequentemente ele desenvolve a síndrome da secreção inapropriada do hormônio antidiurético. A gente deve manter uma hemoglobina acima de 10 para provocar uma oxigenação tecidual adequada, manter equilíbrio hidroeletrolítico, né? Controle do sódio, potássio, cálcio, magnésio. A gente seda de acordo com a necessidade clínica, curariza de acordo com a necessidade clínica. Então, lembrando, de novo, pressão de perfusão cerebral é igual à pressão arterial média menos a pressão intracraniana. Não basta só controlar a pressão intracraniana. Temos que manter uma pressão arterial média adequada. Para isso, eu preciso, eventualmente, no caso de pressão baixa, expansões volêmicas com soro fisiológico ou inotrópicos. Pressão arterial média normal é o objetivo. Pressão arterial média alta ou levemente alta pode estar ok, porque ajuda na pressão de perfusão cerebral. Mas ela muito alta pode provocar hemorragias e problemas secundários. A sedação a gente faz com midazolam contínuo e eventualmente com tiopental contínuo. Principalmente a gente usa o tiopental quando a gente tem uma PIC muito elevada, não responsiva com sedação habitual. Então o tiopental contínuo ele vai levar o paciente a um coma barbitúrico e diminuição da pressão intracraniana bastante significativa. Porém ele tem a desvantagem dele
rebaixar bastante o Glasgow, o paciente fica praticamente em coma, a gente chama isso coma barbitúrico, e mesmo depois da interrupção, o paciente pode ficar 2 ou 3 dias até eliminar esse tiopental, principalmente se o paciente é obeso, porque o tiopental pode se acumular em gordura. Outra droga que a gente usa eventualmente no aumento da pique é o manitol, que é um diurético osmótico muito importante. A gente usa meio a 1 grama por quilo e ele tem por objetivo reduzir a alteração brusca da pressão intracraniana. Ele deve ser usado ocasionalmente, bem como a solução hipertônica tem a mesma função de puxar líquido do intracelular e melhorar o edema cerebral. A hipotermia pode ser usada, uma hipotermia leve ou média, e eventualmente, como última opção, a trepanação cirúrgica descompressiva. A hipotermia leve, entre 34 e 36, é o que a gente geralmente utiliza. Eventualmente, uma hipotermia moderada, principalmente no paciente com trauma com coma barbitúrico, mas a gente evita uma hipotermia severa. Vários trabalhos estão em curso, mas a hipotermia severa ainda não se provou muito eficaz no trauma grave. Medidas outras extremas, se mesmo a sedação, o coma barbitúrico e nada está ajudando nesse paciente, uma medida extrema é a descompressão da caixa intracraniana através de uma craniotomia. Então, o cirurgião vai lá, tira o tampão do crânio e o cérebro ele se expande. Com essa expansão de volume, diminui a pressão dentro da caixa intracraniana. Isso pode evitar a herniação e evitar a morte do paciente, mas a evolução, nesses casos, geralmente está associada a traumas graves, não são lesões muito, não são recuperações muito importantes. Aqui a gente tem, então, uma expansão após a craniotomia. Como fica o paciente, aqui é uma ressonância, obviamente, desculpa, uma tomografia montada. Então, esse paciente sobrevive, melhora depois de alguns meses, o neurocirurgião monta um tampão novo de material plástico que é feito para o paciente e é recolocado e o paciente tem esteticamente uma apresentação normal. Mas é um método de exceção. E o prognóstico dos pacientes com traumas muito graves, só lembrando a vocês, ele vai ser prognóstico quanto menor a criança, parece melhor a evolução, principalmente quando ocorre o break swelling, quando ocorre trauma em criança com fontanela aberta, a recuperação é muito melhor. No adulto, e principalmente quando há lesão axonal difusa ou hipertensão intracraniana muito grave, sempre vai ocorrer sequelas neurológicas. Por isso, o acompanhamento multiprofissional após é muito importante. Então, fisioterapia, respiratória, motora, fono, TO, nutricionista. Muitas vezes o paciente não consegue comer, está com sonda nasoenteral ou gastrostomia. Ele vai precisar de um fisiatra para acompanhar essa fisioterapia, de um neurologista, acompanhar convulsões, melhora neurológica, relaxamento muscular, etc. Então, muitas vezes a recuperação neurológica é lenta, demora anos, quando ela ocorre de uma forma significativa. Por isso, o melhor é evitar trauma craniano, crianças dentro do carro, usar cinto de segurança e a gente tem que sempre melhorar o transporte, a reanimação, o tratamento inicial desse paciente para evitar lesão secundária se eventualmente isso ocorrer. Muito obrigado para vocês, pela atenção. Até logo.